Amém. Senhor te trouxe aqui para você entrar numa atmosfera profética e apostólica. Você fala apostólica, pastor? Porque o apóstolo não é um título, é uma função. É ele que conhece o mapa e ele te leva aonde você precisa estar. E é ele que faz o trabalho pioneiro na sua vida. E é o apóstolo que dá a sustentação com a palavra para aquilo que você precisa. Então, essa atmosfera que foi criada por Deus, talvez você não esteja sentindo, ou talvez esteja, mas ela existe aqui, para criar algo pioneiro na sua vida, para levar você a uma esfera onde você nem imagina, mas que Deus tem para você, sempre teve, e agora é hora de desfrutar, amém? Amém? Então, o que eu gostaria de compartilhar com você? É um lugar espiritual diferente de um lugar terreno. É um lugar onde as coisas acontecem como sempre deveriam ter acontecido. É um lugar onde a forma como você pensa e age, ela produz o efeito que o propósito de Deus tem. Esse é o lugar para onde o Espírito Santo está nos conduzindo com essa força apostólica. O que é a força apostólica, pastor? É a força que te leva a ser pioneiro. Amém, irmãos? Com essa palavra, nós nos tornamos homens e mulheres pioneiros, casais pioneiros, em algo que é a realidade que já deveria estar sempre acontecendo, porém a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Amém? É o conhecimento do Senhor que faz com que aquilo que Deus planejou aconteça na minha vida e na sua vida. Amém? Então, deixa eu ver se eu consigo me fazer mais presente aqui. Aí. Amém. Tá bonito, hein, irmãos? Tá tudo bonito, você inclusive. Amém? Aliás, cara, não tem nada mais bonito que a igreja. Você é a igreja? Não tem nada mais lindo do que isso. Meu Deus do céu. É muito bonito. Mas essa é a visão de Deus, né? Aleluia. Tá bom. Então, deixa eu ver aqui. Se vai. Beleza. Mas, pastor, qual que é a resposta certa mesmo no casamento? Queria saber. Queria saber. Você está querendo saber? Amém? Sim? Então, deixa eu perguntar uma coisa para você. É normal acontecer desajustes, desentendimentos, acontecimentos que eu vou chamar aqui de tenebrosos no casamento? Claro que é, irmãos. Claro que é normal. É normal quando você une duas pessoas que têm culturas diferentes, que têm estilos de vida diferentes, que têm métodos de resolver coisas diferentes. É normal que algum desentendimento vai acontecer, sim ou não, irmãos? Aliás, quantos já viveram alguma coisa parecida com isso aí alguma vez na vida? Muita gente, amém? Isso faz parte da vida do ser humano, amém? A questão é que essas coisas, elas existem, sim, mas elas têm em nós uma resposta celestial. A forma como eu encaro isso é a mesma forma que Jesus encarou os conflitos que ele teve na vida. Inclusive, tem um conflito, irmãos, que é o mais emblemático, que é Jesus e a mulher samaritana. Muito impressionante a forma como Jesus se apresenta para ela e a forma como ela sai depois de ter estado com ele. Amém? Mas ele fez isso pelo Espírito. E eu e você somos habilitados a fazer a mesma coisa. A mesma coisa. É só olhar para o estilo de vida de Jesus e crer que esse estilo é meu e é seu. É lógico que tem um caminho. E eu vou rapidinho te dar esse caminho. Nós estamos só começando essa história, irmãos. Amém? A sua história de vitória em conflitos e desentendimentos no casamento só começou. Nós vamos passar para você algumas sementes
que elas vão germinar, mas eu entendo uma coisa, você ter um casamento celestial já é uma marca, um emblema na sua vida, não tem mais como você sair disso, amém? Você foi envolvido com cordas e laços de amor e puxado para essa esfera, para esse lugar onde essas coisas acontecem. Aonde acontece isso? É nesse lugar onde você e eu estamos. E nós vamos ser pioneiros nisso e muitas pessoas vão se achegar a nós. Muitas pessoas vão participar conosco dessa mesa. Nós somos os primeiros nesse sentido, mas muitas pessoas virão após nós. Porque o casamento, irmãos, ele tem um propósito, é afetar a terra, é tocar a terra. O casamento tem esse propósito, tocar essa terra de uma maneira e deixar uma marca nessa terra indelével, que ele existe e ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o que você está falando, pastor? Não vai ter mais conflito? Claro que vai. Jesus teve conflito, sim ou não? Sim, mas ele teve sempre uma resposta certa para cada conflito, amém? Quantos de vocês já se incomodaram com um conflito que é recorrente na sua vida, seja na sua vida particular, seja na sua vida de casado, seja no trabalho? Quantos? Dá um minutinho para mim, só para você fazer um filminho. Acontece de novo. Mas, meu Deus, aconteceu isso de novo, e de novo, e de novo. O que é isso? Isso é a forma não criativa do mundo resolver as coisas. Ele executa uma coisa que vai gerar a mesma coisa, e ele não cresce. Amém? A Bíblia fala que Jesus, pelo que ele sofreu, digamos assim, ele cresceu pelo que ele sofreu. E os conflitos no casamento, eles têm a mesma força de fazer eu e você crescermos, avançarmos, ultrapassarmos. Ou seja, significa que se acontecer um desentendimento, uma desinteligência, alguma coisa, aquilo ali vai produzir em mim a resposta que Cristo quer dar. E eu vou dar um salto. Aquele problema nunca mais vai me ver. Ele nunca mais vai se repetir. Ele nunca mais vai fazer parte da minha vida, porque simplesmente ele foi vencido, o terreno foi vencido pelo celestial. Então, abre um parênteses aí, pastor, abre um parênteses, explica para mim. Quando você encaixar o coração com o que eu quero te falar, nós vamos subir, amém? É preciso que eu e você, nós venhamos entender que essa atmosfera ao qual eu estou te falando, ela é real. Então, a partir de agora, a palavra de Deus é falada para a sua confiança. Mas o que depõe contra a fé? É o histórico de coisas que acontecem, se repetem, e aí elas marcam nossa vida, não de acordo com o que Deus quer, mas de acordo com o homem quer. E marcam nossas vidas numa forma terrena. Do que eu estou falando? Existe uma forma terrena de encarar conflitos, impasses, dificuldades, problemas, e existe uma forma celestial. A forma celestial, eu cresço, eu avanço, eu conquisto, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A questão, irmãos, é que o propósito terreno do casamento é uma coisa chamada prazer. Então, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho 22 anos de ministério. Eu comecei em 2001, cuidar de pessoas numa célula. Durante toda essa minha carreira, aonde eu vi mais carnalidade foi no casamento. Você fala, pastor, o que você ficou fazendo esse tempo todo? 60%, 70% do meu tempo eu fiquei ouvindo, entendendo, compreendendo, orando e trazendo estratégias de Deus para quê? Casamento. Fala, pastor, como assim? Porque o reino de Deus precisa entrar nos nossos casamentos, amém, irmãos? É dessa esfera que eu estou falando agora. É desse pioneiro que você e eu somos, amém, irmãos?
Então, fala, pastor, mas não é possível que isso seja real. Compara os casamentos, o seu e os casamentos que você conhece com uma empresa. Compara com uma empresa. E vê se tem menos conflito na empresa ou mais conflito no casamento. O que você acha? Tem mais conflito no casamento ou na empresa? Claro que é no casamento. Você vai trabalhar, mano, se você fosse trabalhar e tivesse o BO que tem no casamento, você não ia conseguir trabalhar. Simplesmente. O BO é tão grande, pastor, que eu não consigo pedir demissão do negócio. É que do meu casamento eu não posso pedir demissão. Isso é uma fala. Amém? Isso é uma fala. Uma vez eu estava numa fila e o rapaz falou assim, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, que aonde tem mais carnalidade, coisa terrena, é no casamento. Ele estava com uma aliança e a aliança dele marcou o dedo dele. E aí ele tirou a aliança porque ele se separou. E ele falou assim, olha, eu fiquei 20 anos com essa mulher, mas era melhor eu ter ficado 20 anos preso na cadeia. Porque eu já separei dela, mas a marca dela continua em mim, era a marca da aliança. Meu amigo. Você ouviu o que eu falei? Ele falou que devia ter tomado 20 anos de cadeia, porque ele ficou 20 anos casado. Então, isso é a forma terrena de resolver as coisas que acontecem no casamento. Mas Deus tem uma forma celestial, amém? A forma celestial, ela é maior, simples, irmãos. Ela é muito simples. E ela é vivida pela fé. Como que é a fé, pastor? Eu descanso naquilo que eu sei que é meu. Eu descanso naquilo que eu sei que eu fui projetado para fazer. Você foi projetado para dar a mesma resposta de Cristo nas diversas e inúmeras situações que acontecem no seu casamento. Então, é simples você entrar nessa atmosfera celestial. Basta você trocar o terreno pelo divino. Só isso. Trocou essa visão, você, meu Deus, como que eu não tinha visto isso? E os conflitos no casamento, irmãos, eles vão te tornando uma pessoa cada vez mais criativa. Porque o propósito de Deus para você, ele vai se cumprir. Lembra que eu falei? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas, na verdade, qual é o propósito do casamento? Né? A Bíblia fala, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, né? Mas o mundo trata a mulher como um amante. Far-lhe-ei um amante, foi isso que falou? Sim ou não? Far-lhe-ei uma auxiliadora. Pastor, mas como assim? Ela não vai amar? Claro que vai. Eu vou amar e ela vai amar. Mas nós vamos nos amar? Claro que vamos. Mas qual que é a forma do mundo em ver o outro? Ele vê pela forma de ter e não de servir. Está entendendo ou não? A forma terrena é a prática que os casamentos funcionam, mas a forma terrena não está de acordo com o propósito de Deus. Deus não criou uma montanha-russa, homem e mulher, para ficar, olá. Isso acontece? Claro que acontece. Mas isso não é o propósito. Exemplo, fala, pastor, estou com vontade de já jogar um sapato em você, hein, pastor? Tirar meu sapato e te jogar. Eu peço aí a paciência, se você não concordar, eu peço a paciência de você estar num lugar que as coisas estão acontecendo, amém? É natural dar uns abalos aí, é bem natural. Mas eu quero pedir o voto de confiança para você continuar comigo. Amém, irmãos? Continua aqui, continua aqui. Continua comigo. Existe uma forma terrena de abordagem dos conflitos. E esse é o problema, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, olha o que acontece na alimentação. Você já viu o que acontece na alimentação? As pessoas comem pelo prazer. Necessariamente o prazer não vai trazer a saúde. A indústria de alimentos, ela é voltada para o prazer e não necessariamente para o alimento. Por isso que nós comemos doença e não saúde. Está entendendo ou não? Eu falei para você segurar as pontas e não jogar esse sapato para cá. Calma que você vai ter a realização de tudo aquilo que Deus tem para você. Entende?
Então, a indústria alimentícia é mais ou menos como a indústria do amor, que eu vou chamar. Porque tudo é voltado para que você chegue em casa e esqueça do propósito de Deus. É o contrário. Eu chego em casa e o que eu tenho para fazer? O propósito de Deus e o meu trabalho. O meu trabalho me auxilia naquilo que eu sou. Amém, irmãos? Está entendendo ou não? Mas como é o procedimento? O sujeito trabalha, a esposa trabalha, o marido trabalha e ele chega em casa. Aí eles falam o seguinte: agora acabou, agora eu só quero descansar e ter alguma coisa que me faça o quê? Feliz. Nossa, imagina. Agora que eu estou te falando, é fácil de você entender. Imagina eu chegar em casa agora, depois eu fiquei o dia inteiro, e eu chego em casa e falo assim: olha, agora eu estou em casa, agora eu preciso ter prazer. Quem que vai produzir esse bendito desse prazer? É o ser humano que está ali. Meu Deus, isso não tem padrão de Deus nesse negócio. Eu preciso edificar a minha casa com base sólida do Espírito. Então, se eu gastei a minha bateria natural e espiritual lá, meu filho vai me ver onde? Na internet, lendo jornal ou vendo um filme. Meu Deus, eu tenho que edificar minha casa. Deus me chamou para fazer a diferença na vida dele, sim ou não, irmãos? Então, essa metodologia terrena, ela fala do poder que eu tenho de ter alguma coisa. Então, as pessoas casam para ter o quê? Para ter um homem, para ter uma mulher. Mas o casamento não é feito para você ter nada, você já tem Jesus, amém? O casamento é feito para quê, irmãos? Para você cumprir um propósito de Deus. Aí começa a tragédia. Por isso que eu falo, aonde eu vislumbrei mais carnalidade foi nos lares. É mais fácil você encontrar um cara carnal no lar do que na empresa. Na empresa ele é santo. Aqui então, na igreja, nossa, você encontra com ele, o cara é top. Você fala, meu Deus, esse cara é top. Só que se você for por uma escuta que é errado, lá na casa dele, mano, você vai ver, você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui nesse lugar? Parece até que aqui não é reino de Deus, não. Porque os princípios de Deus sumiram. E ficou lá um cidadão querendo que a coisa aconteça em torno do umbigo dele. O cidadão ou a cidadã, não é? Vai acontecer. Mas isso, irmãos, não se chama amor, isso se chama poder. Por que o mal existe na terra, você sabe? Porque o homem pode fazer o mal. Não deveria. Mas ele pode ou não pode fazer o mal? Na sua casa, você pode ou não pode fazer o mal? Sim ou não? Claro que posso, pastor. Se eu quiser, eu faço. Se alguma coisa não acontecer do jeito que eu falei, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, porque manda, sou eu que mando. O amor, Jesus jamais agiu dessa forma, ao contrário. Ao contrário. A economia de Deus fala que é melhor eu experimentar o dano do que eu incendiar o propósito de Deus na minha vida. É aquela história. A economia de Deus é assim, ó. Eu dou um boi para não entrar no conflito. Dou uma boiada para também não entrar. Jesus falou, se te ferir na face direita, oferece à esquerda. Mas o povo falava o quê? Olho por olho, dente por dente. O que mais acontece no casamento é olho por olho, dente por dente. Vou te mostrar que é. É o que mais acontece. Ou seja, o sujeito dá uma boiada para não entrar no conflito, dá um boi para não entrar no conflito, depois ele dá uma boiada para não sair. Mas o propósito do boi era ser queimado no conflito. O que era para fazer com esse boi, na verdade? Não, pastor, agora eu não quero saber, eu estou dando o boi e vai arrebentar com tudo. Por quê? Porque você pode. Eu repito, eu e você podemos fazer o mal no casamento. Podemos, não devemos. Mas esse condão, esse livre-arbítrio, Deus te dá. Deus te dá. Mas, pastor, como Deus me dá? Pois é, porque Deus respeita a sua liberdade. Mas é vontade dele que isso aconteça? A Terceira Guerra Mundial lá na sua casa? Com seus filhos participando? Claro que não. Então, Deus tem um caminho melhor, amém? Quantos entenderam até aqui e ainda não jogaram um sapato? É porque é benção. Segura as pontas aí, irmão. Ô, glória. Vamos lá. Mas, afinal de contas, pastor, vamos lá, vamos embora, pastor. Fala comigo.
Efésios 5:25, ele fala: maridos, tem marido aí? Estou aqui, diga, estou aqui. Amém. Quase que eu falei pronto para em condições de, mas isso aí é outra coisa. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo. Amém? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Pela palavra. Eu vou parar por aqui. O que significa isso? Esse é o método de Deus para todo e qualquer tipo de conflito. Se você cresce no casamento, você cresce na empresa, você cresce na paternidade, você cresce no ministério. Sim ou não, irmãos? Então, o método de Deus é a palavra. Palavra é o quê? É a mensagem, são orientações. Pastor, mas então qual que é a resposta certa para o casamento mesmo, hein? Qual é a resposta certa no casamento? Melhor dizendo, é a mensagem de Cristo, ou as orientações. E as orientações, elas são cada vez mais criativas. Cada vez mais que você entende que a resposta certa não é o conflito, e eu vou te explicar por quê, porque o conflito incendeia tudo e volta a estaca zero, mais criatividade você vai ter. Fala, pastor, o alvo de Deus é esse? É, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito do casamento? Impactar a terra. Amém? E o seu casamento vai impactar a terra. O que é diferente disso? Aquela coisa repetitiva, né? Essa música não é repetitiva, essa música não é repetitiva, essa música não é repetitiva. Uma repetição, sem propósito, porque eu estou querendo alguma coisa, eu quero sentir um arrepio, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, isso não tem nada a ver com isso. Deus vai te dar tudo isso, mas o propósito do casamento é outro. Amém, irmãos? Então, qual que é a resposta certa no casamento? Chama-se sementes. Diga comigo, sementes. Beleza, pastor? Então, quer dizer que eu vou semear uma semente, ela vai produzir 100 por 1. No meu casamento vai acontecer isso? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes você vai semear sementes que vão produzir 30, 60, 100. Mas só o fato de você migrar para o eu posso, eu tenho poder, para o eu quero semear, com a criatividade de Deus, já alterou o universo do casamento. O reino de Deus já começou a ser estabelecido. Porque o poder de Deus, da vida, está na semente. Eu já comecei a ser um instrumento de vida. E quando me falta criatividade, eu parto para agressão, verbal, aquela coisa, o que eu faço? Sai de cena. Sai de cena porque aquilo que você deveria fazer não está fazendo, que é edificar a sua casa e impactar essa geração com esse tipo de edificação. Sai de cena, você está desabilitado, porque nós precisamos ter mão forte para semear. Amém, irmãos? O alvo dessa pregação é que você tenha mãos fortes para semear. Mas uma vez que eu semeei, agora eu semeei a palavra, tá? Semeei a palavra no coraçãozinho da esposa. Ela vai produzir? Não, porque a semente morre, irmão. Então, não é porque eu sou um homem de Deus que eu vou me tornar um manipulador agora. Olha, eu já entendi a palavra, eu já fiz o que eu podia, eu já dei outra face, nada acontece. Por que será? Porque a semente morreu. Quem faz com que a semente germine na terra? Sou eu, pastor. Uma vez que eu entreguei a semente, sou homem de Deus e agora você... Nem vou falar essa palavra que ela é perigosa, né? Submeta-se. Não tem nada a ver isso aí com o reino de Deus. Não. Eu semeei, por exemplo, aqui. O que eu estou fazendo? Estou na posição do marido, amém? Vocês estão na posição da noiva. Estou semeando uma semente. Eu tenho um compromisso que essa semente germine ou é Deus que tem? Fala, Deus. Deus é que tem. Mas se a semente morrer, se eu pegar a semente e jogar fora, ou a terra não der, ok, é um fato. Eu estou nesse fato.
E às vezes acontece que pessoas semeiam sementes divinas e elas simplesmente não germinam. Mas o que é melhor? Você experimentar o dano da semente que não germinou e continuar semeando sementes, ou você pôr fogo na terra? Ah, pastor, me deram uma terra aí que não germina a semente. Faz o que com essa terra? Você agora é um fazendeiro, amém? Você ganhou uma terra. O que você faz com a terra? Põe fogo, destrói a terra, arrebenta, joga lá um ácido nessa terra. É assim que é feito? Claro que não. Você continua arando, semeando e regando, amém, irmãos? Então, vamos fazer um caso prático aí. Eu sou o marido e eu chego para a esposa e falo, olha, tem tal coisa assim, tal vertente, tal negócio interessante e tal. Ela fala, não, isso aí não é para mim não, mas você sabe que é propósito. O que você faz? Ah, pastor, eu já destruo tudo, já meto o pé na porta, já quebro tudo. Não, irmãos, vai orar. Deus vai te dar uma criatividade para você fazer uma abordagem nova, amém? Inova, mãos fortes para semear. Esse é Jesus. Jesus tinha mãos fortes para semear semente, sim ou não? Você tem também. Entende? Então, palavras são sementes, são instruções. Deus dá semente e dá a direção. Deus te dá a semente e a direção, como você vai semear essa semente. Pastor, mas eu não tenho tempo para isso, porque eu já meto o pé na porta. Eu não tenho tempo para ouvir de Deus. Eu chego em casa, eu quero me resolver. Eu quero um negócio pronto ali para mim. Eu vou ter tempo de ficar ouvindo de Deus, negócio de semente, estou fora. Eu quero é meu prazer, eu quero a minha felicidade. Eu casei para isso, eu quero é me realizar. Não tem propósito para isso, irmão, por isso que dá errado. Deus não tem compromisso com esse trem, cara. Não tem de jeito nenhum. Muda esse negócio, porque isso aí não vai para lado nenhum. Amém, irmãos? Deus tem compromisso, sim, e te dá sementes e direções para que você tenha uma resposta certa e vai contribuir para que você se torne como Cristo. Quantos já viram Cristo na Bíblia dando respostas para homens religiosos que você falou, meu Deus, que resposta é essa? Quantas vezes aconteceu? Isso é para acontecer com você e comigo, no casamento. Mas o casamento, o lar, precisa virar reino de Deus. Amém? Onde as coisas de Deus acontecem. Então, o que eu faço, pastor? Eu sou igual a Paulo, eu faço tenda para servir a Deus em casa. Aleluia. Eu vou para o meu trabalho pensando, quando chegar em casa, eu vou edificar minha casa. Como eu vou edificar minha casa? Não sei. O amor discerne uma necessidade rapidamente. Eu estou pronto para, em condições de atender alguma necessidade lá em casa. Aí a esposa pensa o quê? Não, quando ele chegar, ou quando eu chegar com ele, eu estou pronto para, em condições de atender alguma necessidade. O amor discerne muito bem as necessidades, amém? Não, pastor, mas se eu pensar assim, alguém vai montar em mim. Isso, uma vez que eu estava ministrando essa palavra, a moça falou, alguém vai montar em mim. Você viu alguém montando em Jesus? Ele morreu porque ele se entregou, porque tinha poder de Deus na vida dele, amém, irmãos? E tem poder na nossa vida, poder divino para realizar o imponderável, o impensável. E ele morreu e ressuscitou porque ele entregou o Espírito. E quando foram prender ele, os soldados caíram. Quem já viu essa história na Bíblia? Meu irmão, um homem movido por Deus, ele tem poder de Deus. Não tem nada que faça uma pessoa movida por Deus não ter o poder de Deus. Está entendendo ou não? Agora, uma pessoa movida pelo mundo tem que poder? O poder que o mundo tem. Amém? Qual o poder que o mundo tem? O mundo tem o poder de fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer, e dane-se. Desculpa a palavra, mas é a verdade. Mas eu vou fazer isso onde? Não, eu vou fazer isso no meu casamento, pastor. Pelo amor de Deus, isso não é reino de Deus. Você está entendendo? Muitas pessoas utilizam, irmãos, algo que não é criativo, que é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dentes. E aí a criatividade vai embora, a unção vai embora, a vida vai embora, se escorre. Então, esse olho por olho, Jesus falou uma coisa interessante, em Mateus 5, ele falou, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, olha que legal, eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso.
Às vezes você chega em casa e encontra um perverso lá. Fala, pastor, como assim? A Bíblia fala, não resistai a esse perverso. Às vezes fala, não, quem manda aqui sou eu, pastor. Eu que vou resolver essa parada. Eu que vou dar meu jeito aqui, vai ser tudo do jeito que eu quero aqui em casa. Mas a Bíblia fala, não resistais ao perverso, mas o que te ferir na face direita, volta ele também a outra. Essa é a economia de Deus, irmãos. Se você pode voltar uma face e experimentar o dano e recarregar para a próxima etapa, é isso que Deus está te dando hoje. Entendeu ou não? Porque o meu trabalho e o seu trabalho é edificar, amém? Não é destruir. O trabalho de destruir é de outro espírito. Eu estou no trabalho da edificação. E ao que demandar contigo tirar a túnica, deixe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso é reino de Deus. Mas, veja, impossível você fazer isso com governo da alma, com poder humano, terreno, é impossível. E eu vou mostrar para você por quê, porque a sua alma vai optar pelo conflito, sempre. Isso é um entendimento, assim, muito básico, mas é isso que vai acontecer. Por que será que existem as guerras? Porque os homens fazem opção pelo conflito. Agora, como é o conflito, eu vou te ensinar. Como ele começa, eu vou te mostrar. Por quê? Porque pelo poder de Deus, você vai identificar o começo da tsunami, e você vai ordenar, como Jesus ordenou, aquieta-te. Amém? Aí é poder de Deus, hein? Como diz o irmão, aí eu vi vantagem, pastor. Eu vou ordenar, vai ordenar e vai parar. Porque quando começa o redemoinho do conflito, é ali que a autoridade funciona melhor. Não é quando os demônios já fizeram a sua assessoria maligna, quando a sua alma já entrou em convulsão. Aí, então, eu vou te ensinar isso. Amém, irmãos? Amém? E por que não dá para fazer isso, pastor? Pelo trabalho do homem. Por que não dá? Vai para cá. Por que não dá? Vou te mostrar. Eu já falei disso aqui, né? Amém? Estamos correndo, hein, irmãos? Porque o homem natural, o que ele quer? Você sabe o que o homem natural quer? Dá uma olhadinha para a tela aí, que eu vou repetir porque eu estou gravando. Aí a galera que está me ouvindo aí vai... Você pode entender isso agora? Em nome de Jesus? O que o terreno quer? O homem natural, ele quer dirigir e controlar o comportamento do outro. Então, o maior desafio do casamento não são as adversidades, não são os problemas, a dívida, não é a doença, nada disso é a maior dificuldade no casamento. A maior dificuldade do casamento é o homem aprender a lidar com o poder que o compromisso deu para ele, ou o poder que Deus deu para ele. Essa é a maior dificuldade. Esse é o maior desafio. Então, o homem natural, ele tem um desejo só: controlar, dirigir e ordenar e mandar no comportamento do outro. Eu pergunto para você, agora, friamente falando, você acha que isso dá certo? E eu digo, o conflito não dá certo. O conflito nunca deu certo. Sabe o que o conflito vai fazer? É você pôr fogo na tua fazenda. O conflito vai fazer você pôr fogo nas tuas coisas, nas coisas que Deus te deu. O conflito, ele vai destruir aquilo que você conquistou a duras penas. Então, por isso que o natural, o humano, ele precisa sair, irmãos. Pastor, mas o que realmente é isso, né? Então, o que é o poder? Poder é a capacidade que todos têm de dirigir e controlar comportamentos ou curso dos eventos. Agora, como esse poder se processa, que é a inteligência espiritual. Porque quando ele começa, é a hora de você entrar e fazer valer aquilo que Deus já te deu, aquilo que você já conquistou.
Fala, pastor, mas esse negócio é uma tentação muito grande, né? Porque se a coisa dá errado, porque o homem tem essa vertente teológica de fazer o que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer, eu não posso ser humano para estar casado. Não, você precisa ser Cristo para estar casado. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Então, o maior desafio do casamento é saber lidar, não é saber lidar com as adversidades, impedimentos, obstáculos, mas é saber lidar com o poder que surge quando alguém assume um compromisso com você. Se alguém assume um compromisso comigo e com você, surge um poder. Por exemplo, alguém falou para você, olha, me dá o seu celular que eu vou te pagar no final do mês. Ele assumiu um compromisso, sim ou não? O que gerou automaticamente? Poder. É por isso que às vezes o casamento não dá certo, porque a pessoa acredita que em casando a outra vai honrá-lo, dignificá-lo, amá-lo, jamais desprezá-lo. Meu Deus, irmãos, nós estamos falando de um campo que é humano, não é divino. Agora, eu posso ser divino com Jesus no barco, amém? Então, a visão do casamento é perder o propósito, e os casamentos viraram um inferno, porque ao invés da pessoa ver algo que está na frente dela, e ela entender, falar assim, ali é só o poder de Deus, eu vou orar. Ela parte para cima, cara, com o pé no peito. Meu Deus, então, por que ela faz isso? Porque a guerra, ela é o modus operandi básico do ser humano. E não tem como ser feliz numa situação dessa. Por quê? A partir do momento que o conflito entrou, a criatividade foi embora. Não tem mais criatividade no casamento. Não tem mais uma rosa, não tem mais um perfume. E aí queimou tudo, meu irmão. Virou cinza. Não, pastor, mas eu quero continuar casado, então você vai ter que reconstruir tudo de novo. Não tem inteligência nisso. Não é espiritual. Essa sabedoria é animal. Ah, pastor, é verdade. De vez em quando eu entro em casa, estou vendo um leão ali. O leão para um lado para o outro. É o leão, o tigre, a leoa. Não fala cobra não, pastor. Fala cobra. Não fala cobra. Porque isso é animal. Você fala, não, pastor, mas eu tenho meus instintos que precisam ser satisfeitos. Tá bom, você tem os instintos, né? Amém. Alguém já foi dormir na casinha do cachorro aí? Porque o cachorro é feito só de instintos. Você é muito mais que seus instintos. Você é divino. Amém? O Espírito de Deus habita em você. Agora, então me fala um pouquinho aí, pastor, como que eu vou fazer para sair dessa situação? Vamos lá. A guerra, o conflito, é o principal instrumento de manifestação de poder. Eu falei para você, o casamento não é uma obra de poder, ele é uma obra de amor, mas ele te dá poder. Porque Deus acrescenta poder para você conquistar coisas cada vez maiores do que você nunca imaginou. Amém, irmãos? Então, quando acontece os desentendimentos, o que Deus espera com isso? Que você busque a Ele, entenda, compreenda e supere. E deixe que o conflito fique atrás de você. Amém? Para trás de mim, Satanás? Já ouviu isso na Bíblia? Deus espera que o inimigo fique atrás de você, e que você ultrapasse isso, e que essa situação jamais, nunca mais ocorra na sua vida, ocorra uma vez só e acabou. Porque a partir do momento você cresceu, entendeu, compreendeu. Mas se você parte para o conflito, para fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e não sei o que, não sei mais o que, aquilo ali não gerou crescimento. Significa que vai repetir, vai repetir, vai repetir. É por isso que Jesus falou, se te ferir numa face, dá outra. Porque isso aí ficou no passado, agora você avança. Está entendendo ou não? Está entendendo? Você avança para o outro estágio. E aquela pessoa que está ferindo, ela continua naquele estágio, não tem crescimento. É por isso que o mundo são várias crianças tentando dizer que são adultos, mas eles são infantis.
Porque eles repetem o mesmo erro sistematicamente todas as vezes. Ah, mas então como é que eu faço? Então eu vou mostrar para você como começa. Então, primeiro, irmãos, é preciso entender que o conflito é uma espécie de guerra no lar. E que esse tipo de coisa tira a criatividade, rouba de você aquilo tudo que você poderia fazer com aquele conflito. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Como Davi se tornou rei? Falar, pastor, é fácil, porque apareceu Golias na frente dele, amém? Quantas vezes você está em casa e aparece um espírito de Golias lá? Mano, o negócio cresceu, hein? A mulher ou o homem ficou grande, hein, meu? Golias, uau, cresceu, hein? Cresceu porque tem razão, cara. Nossa, meu amigo, o que é aquilo ali que está na minha frente? Meu Deus do céu. Graças a Deus vocês nunca tiveram essa experiência, né, irmãos? Graças a Deus. Porque fica grande, hein, meu? E vem para cima com tudo, hein? Mas, como Davi se tornou rei, irmãos? Enfrentando? Você está tímido hoje, hein? Estou sentindo uma timidez em você, hein? Como Davi se tornou rei? Enfrentando Golias, amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu te falar, sabe como um pastor cresce? Enfrentando os maiores desafios que ele não dá conta. Enfrentando as maiores barreiras que ele não dá conta. É assim que um pastor cresce. Como que é formado um pastor? Lá no casamento. Você já viu que os atributos para ser pastor estão todos no lar? Homem de uma só mulher, não dado ao vinho, que governa bem a sua casa. Está entendendo ou não? Fala, pastor, Deus gerou esse problema miserável, desgraçado da minha casa para me fazer pastor? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus não gerou nada disso. Foi a consciência humana do pecado que gerou isso. Mas agora, se esse negócio está na minha frente, eu vou virar Davi. Eu vou crescer, vou avançar, vou amadurecer e vou conquistar. Aleluia. Quantos entenderam isso? Porque a provisão vem, de onde veio aquela pedra que Davi jogou na testa do gigante? Veio das águas do ribeiro, não foi? Deus proveu aquela pedra há muito tempo. E o que é a pedra? É a palavra. E qual que é o instrumento de Deus no casamento? É a palavra. São instruções, são orientações. Amém, irmãos? Quantas vezes eu recebo orientação, você recebe? Mas agora o conflito, ele é um confronto de interesses entre dois grupos. E como ele começa? Ele começa com impasse. A palavra não saiu certa ali. Mas ele começa com impasse. Esse é o meu ponto hoje. Aonde está toda a carnalidade e limitação e problemática no casamento? Aonde está? Ela está no impasse. Duas pessoas de culturas diferentes, duas pessoas com pensamentos diferentes, se encontram agora com uma só questão, para que ambos resolvam. Isso é um impasse. Eu quero uma coisa, você quer outra. Amém? Esse é o momento de crescer. É nesses momentos que você vai crescer. E detalhe, irmãos, foi em momentos de impasses que Deus me deu ovelhas que hoje são diferencial no meu ministério. Foi no impasse. Uma situação que a pessoa olhou e falou assim, nossa, como é que você resolveu isso, meu? E é assim que Deus vai fazer com você. Amém? Mas pastor, não consigo fazer isso nem em casa, imagina na rua. Mas Ele te dá poder. Então, precisa discernir o seguinte, aonde está a natureza carnal? Ela está porque ela quer guerrear, ela quer lutar e ela quer ganhar. E ela ganha porque sabe que vai ganhar porque tem uma arma. Amém? Pastor, mas você está falando de quê? De casamento mesmo? Isso é casamento que você está falando? É claro que é, meu irmão, é claro que é. Então, antes do conflito vem uma coisa chamada má vontade. É isso que eu tenho que ter atenção e você tem que ter atenção. Se eu estiver andando aqui, e eu detectar uma má vontade em mim mesmo, começou a guerra.
A semente da guerra está ali e ela vai prosperar e muito, se eu não cortar. Então, a má vontade, ela vem antes do conflito. Quando a má vontade, ela se instala, é nesse momento que eu devo pedir instruções para Deus. Senhor, o que eu faço? Senhor, como eu devo proceder para tirar essa má vontade do meu coração? E a instrução vem, irmão. A instrução, ela vem e ela é como uma cachoeira assim que te lava de uma maneira impressionante. Por exemplo, recentemente eu tive um impasse com uma pessoa que tem 10 vezes mais poder do que eu, 10, 20 bilhões de vezes mais poder do que eu. E simplesmente a pessoa chegou e falou, vai assim, papá, não sei o que e tal. É isso. Falei, amém. Aí, estou para resolver, né? Só que depois me surgiu um negócio assim no meu coração, mas como assim, né? Já passou por essa situação? Deus falou no meu coração, Ivan, você é o último dos caras que vai causar problema, você é a solução. Falei, meu amigo, aleluia, já virei um leão, já virei um Davi. Falei, é mesmo, eu sou a solução? Falei, você é a solução, você é minha solução. Falei, aleluia, Deus, glória a Deus, eu vou entrar nessa situação e eu vou ser a solução. Mas de onde veio isso? Do impasse que Deus falou comigo e que eu cresci, amém, irmãos? Isso é criatividade do Espírito. Você fala, pastor, quer dizer que o mundo é repetitivo? O mundo é sem esperança? O mundo não tem meios? Não, porque eles não têm a palavra de Deus, eles não têm a voz de Deus, eles não têm aquilo que faz a diferença. Então, eu já saí daquele negócio ali esquisito, já fui para outro nível. E detalhe, como eu sei que eu sou a solução, eu sei que agora eu posso ser promovido, amém? E espiritualmente promovido, espiritualmente mais elevado. Então, vamos lá. Então, como começa o desentendimento no casamento? Como ele começa? Ele começa com uma semente de desamor, de desprezo. E é isso que afeta demais a pessoa. E é isso que ela não tolera, ser desprezada. Mas Jesus foi desprezado, sim ou não? Foi, irmãos? Ou não? Você fala, pastor, mas eu não sou Jesus, eu não gosto de desprezo. Eu detesto esse negócio. E eu concordo com você, mas isso é terreno. Isso é insuportável, pastor. Mas isso é terreno. Porque Deus te dá capacidade para você colocar isso para trás e seguir adiante. Dar o passo adiante. Então, vamos lá. Aí, beleza, a guerra começa assim. Mas por que ela acontece? Porque alguém julga ter mais poder e deseja impor o seu desejo. Qual a sua consequência? É um tipo de prejuízo. Quantos já viram isso acontecer? Quantos já viram que alguém entende que tem mais poder e aplica o seu poder? Ah, pastor, nem dá exemplo, vai, passa esse negócio aí. Mas está na Bíblia isso? Sim ou não? Está na Bíblia? Será? Será que está na Bíblia o fato de que todos os homens nascidos da carne, nesse mundo, amarem a guerra? E as pessoas falam, não, pastor, vai ter um dia que vai ter a paz. Nunca. Só Jesus pode promover a paz. No seu casamento, no seu coração e aonde quer que você esteja. Só Ele. Porque o homem é dado à disputa, uma vez que ele tenha poder. Então, eu vou mostrar para você que um é o que tem poder. Só que a guerra não para aí. Porque o que não tem poder, ele vai fazer a guerra fria. Ele vai fazer a chamada retaliação. Então, é por isso, irmãos, que não tem sucesso no conflito. Então, eu quero dizer para você, abre mão do conflito. Deixa ele para trás de você. Adota um estilo de edificação, adota um estilo moderno de Jesus, amém? Nobre de Jesus. E
esse estilo já ficou para trás. Na minha vida e na sua vida, isso já ficou para trás. Porque a minha consciência, a minha mentalidade espiritual já entendeu que isso aí não tem vitória, é perde-perde. Agora eu preciso do poder de Deus para que essas consequências não aconteçam mais. Ah, pastor, mas pode acontecer? Claro que pode. Mas você pode orar? Claro que pode. Amém? Então, o que significa isso? Né? Apocalipse, ele fala de um cavalo branco. E vi, quando o cordeiro abriu os 7 selos, e ouvi dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, então, um cavalo branco e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado uma coroa, saiu vencendo e para vencer. Aqui começou a guerra. Chama-se imposição. Imposição. Se você olhar para a vida de Jesus, raramente ele fez imposição ou se deixou refém da imposição. Raramente, porque Jesus veio vencer esse espírito beligerante na minha vida e na sua vida, mas ele venceu primeiro. Então é importante que você vença Golias no seu coração primeiro. Se você não vence o espírito de guerra em você mesmo, ele vai te ganhar fora de você, sempre. E vai te abater, e vai te humilhar, e vai fazer com que o propósito de Deus não se levante, não floresça na sua vida. Amém, irmãos? Amém? O motivo é que Deus quer que você se levante. Você vai se levantar. Você vai se levantar. Você vai se levantar, meu irmão. Amém? Pelo poder de Deus, eu profetizo na sua vida. Você está no ambiente apostólico. Você está no ambiente pioneiro, onde poucos homens jamais chegaram, poucas mulheres jamais chegaram, no ambiente de realização. Mas não é realização pura e simples porque eu quero, é uma realização fruto do que Deus conquistou na sua vida. Foi Ele que fez isso. E se Ele fez, está feito, meu irmão. Amém? Então saiu vencendo, e para vencer o quê? Existe uma frase que fala, quem ama, convence, não vence. Amém? Mas você fala, pastor, mas como assim? Eu e você temos que nos unir para vencer o inimigo, amém? Enquanto eu estou no conflito da minha casa, o que está acontecendo com o inimigo que está fora? O diabo, seus anjos, o que ele está fazendo? Tirou férias, deixou você fazer o trabalho dele. Pastor, como você fala isso para mim? Não joga o sapato, tá bom? Para que o diabo vai brigar se ele tem você para brigar? Ele vai deixar você brigar. Você já viu como criança faz? Pega o rabo de um gato, coloca um estalinho, pega outro estala, os gatos ficam brigando. Exatamente isso. Fala, pastor, mas isso é coisa infantil, de criança, né? Você não fala assim da maturidade de Cristo, do crescimento de Cristo, da unção. Fala não. Fala, irmãos. Claro que não. Amém? Então, o segundo cavalo é o vermelho. E o que foi dado para esse segundo cavalo? Esse segundo cavalheiro, né? Segundo cavalheiro. Foi dado uma grande espada. Então, quem tem a espada é ele que é o agente da imposição. Então, por exemplo, existe um ditado que fala o seguinte: quem tem o ouro, manda. Amém? Quem tem o ouro, manda, certo? Se eu tenho ouro, eu mando. Isso é de Deus, irmãos? Ou se eu tenho ouro, eu sirvo? Se a pessoa tem uma espada, ela vai ser o agente da guerra. Mas você acha que vai parar por aí? Não. Porque o outro não tem a espada, mas o que ele tem? Olha lá o que ele tem. Uma balança. O que é a balança? É a restrição. Então, aquele que não tem poder, você acha que ele não tem poder? Pois ele tem o poder de te restringir em alguma área. Por quê, irmãos? A guerra é feita para fazer com o inimigo. Amém? Esse tipo de impasse eu crio com o inimigo. Eu bato o pé e falo aqui, ó, daqui você não passa. É esse tipo de energia que eu economizo no casamento para gastar com o diabo, para gastar com a circunstância, para ordenar circunstâncias que deixam miséria, sai, dívida sai, dinheiro vem, saúde vem, Espírito Santo vem,
Enquanto eu estou guerreando uma batalha que não é minha, eu estou perdendo a minha batalha. Que eu preciso lutar com o meu verdadeiro inimigo. Aliás, eu preciso de vocês para lutar com o meu inimigo. Não, pastor, eu preciso de você para lutar com a minha mulher, com o meu marido. O negócio lá é mistério, pastor. Se você não me ajudar, eu não consigo quebrar ele. Eu não consigo esmagar, fazer pasta de amendoim dela. Meu Deus, irmãos, isso é uma aliança. Amém? E tem um propósito, que não é esse. Enquanto eu estou gastando energia discutindo com meu irmão, achando que o meu irmão me fez passar para trás, que me desprezou, eu estou esquecendo da minha verdadeira batalha. E essa batalha é a batalha que eu preciso ganhar, primeiro dentro de mim, vencer o Golias, que sou eu, e depois vencer o Golias fora de mim, que é o inimigo, está entendendo ou não? Os Golias, irmãos, eles são instrumentos de guerra, de poder, e eles precisam se cair de joelho. Ó, em nome de Jesus, você vai ficar de joelho aí. Entendeu? Então, aquele que tem poder faz a guerra, aquele que não tem faz a retaliação. Por isso que o conflito não funciona na sua casa, dentro da sua casa, porque a sua casa é um ambiente fechado. Se você pressiona para cá, essa pressão não vai embora, ela continua naquele sistema fechado. E é por isso que muitas casas das pessoas viram um inferno. O pessoal fala, meu Deus, isso aqui é um inferno, não é uma casa. Mas quem está sendo esse agente? O homem que quer que as coisas aconteçam da forma que ele quer, e não da forma como Deus pode capacitá-lo. Deus pode me levar a te inspirar no momento de hoje, sim ou não, irmãos? Mas Ele pode levar você a inspirar sua esposa, seu marido e seus filhos. Tem dúvida? Conversa com a Wanda. Mano, a Wanda é muito feroz, muito boa nisso. Você chega para ela, ela consegue com um jeitinho dela mostrar que você devia estar fazendo outra coisa e não aquilo. Eu falo, nossa, é verdade, Wanda, eu devia estar fazendo outra coisa. Eu estou fazendo errado. Estou fazendo coisas que não estão do propósito de Deus para mim. Você entendeu? Bom, e aonde que está, então, o poder daquele que não tem poder na aliança? Está no cerco. Se você tem, por exemplo, um casal tradicional que nem tem mais, o marido tem o dinheiro, e a esposa, entre aspas, tem o sexo. Casal tradicional, esse casal já está perdendo até o foco. Só para você entender. Então, a esposa quer comprar uma coisa e o cara fala, imagina, mas é muito caro. Você podia usar outra estratégia. Podia usar outro conhecimento. E falar assim, não, nós vamos orar, Deus vai prover. E eu vou ter essa capacidade no futuro. Deus me ajuda em oração, dinheiro venha. Dinheiro não está aqui, mas ele vai estar, porque eu vou chamar ele à existência. Estamos falando de dinheiro, amém, irmãos? Você fala para ele do mesmo jeito que Deus falou assim, ó, Lázaro, vem para fora. Você fala para ele, dinheiro onde quer que você esteja, vem para fora. Do mesmo jeito que Jesus falou para Pedro, Pedro, vai lá, lança a isca, primeiro peixe que vier, tira um starter, paga por mim e por você. Você vai me ajudar, nós vamos orar, e alguma coisa vai acontecer para você ter esse carro, essa casa, essa joia, o que quer que você queira, Deus vai me ajudar. Mas agora não, agora você tem o poder do dinheiro, faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, com quem você quer. Aí você fala, imagina, isso aí não tem nada a ver. O que a outra pessoa tem? Ela tem o dinheiro? Não, ela não trabalha. Mas o que ela tem? À noite você vai dar um carinho nela, ela pensa o quê? Mas, cara, avarento, nem se preocupa com as coisas que eu gosto. Vira para o outro lado. Isso é casamento, irmãos? O que é isso? Guerra. Estrutura de guerra. Plena, totalmente em ação. Pastor, mas isso não acontece mais, que os dois trabalham e tal. Eu estou dando só um exemplo. Mas esse exemplo ele se reverbera em muitas outras coisas que podem acontecer nesse nível. Você está entendendo a mim ou não? Está entendendo? Mas a Bíblia fala que o nosso leito tem que ser sem mácula. O que é sem mácula? Sem essa marca. Sem essa marca. Entende? Estou falando isso para você entender. Agora, o quarto selo, qual que é o quarto? O quarto selo é aterrador. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro, sendo chamado Morte. Sendo chamado
morte. O que que esse tipo de estrutura gera no casamento? Ele gera morte. Mas você sabe o que que a morte atrai? A morte atrai o inferno. E é por isso que as pessoas vão muito além do que elas poderiam ir no casamento. Porque agora, quando o inimigo percebe que você está numa conduta bélica, beligerante, ele é o espírito de guerra. Ele vai te assessorar para você ir mais ainda além. Para você não parar naquilo, mas você se estender naquilo. Então, a pior coisa do conflito é a assessoria de demônios. Porque ele percebe que você está na seara dele e ele vai para cima. É isso que a Bíblia fala. Sendo chamado morte, o inferno estava seguindo. Pastor, tem gente que o inferno está seguindo? Tem, irmãos. Não, mas isso aí não é crente. Pode ser crente, sim. Depende se ele discernir ou não que a guerra não faz parte do plano de Deus para ele. A guerra faz parte do plano de Deus. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades, amém? Essa guerra faz parte do plano de Deus. Mas para você lutar essa guerra embananado numa guerra dentro do casamento, você não consegue. Então, onde que o inimigo está prendendo mais os crentes? No casamento. Está prendendo o crente. Está prendendo, porque enquanto o cara está aprendendo com o inimigo a fazer guerra no casamento, com várias ideias, ele está deixando de ter a criatividade do alto, que não é imposição. Você trabalha semeando, não impondo. Então você semeia, e a semente ela vem com instruções, irmãos. Toda semente que Deus te dá, ela vem com instruções. Você está recebendo instruções hoje? Isso é uma semente que está sendo plantada em você. Você pode passar daquela porta e jogar fora, sim ou não? Ela não produziu nada. Mas você pode pegar essa semente e dar sequência para ela e ela produzir um homem ou uma mulher de Deus. E um casamento onde os filhos são de Deus. Muitas pessoas perguntam, pastor, por que às vezes filhos de crente não são crentes? Por quê? A grande maioria das vezes é o que a guerra se estabeleceu. E ele não conseguiu plantar as sementes de Deus no filho. A guerra se estabeleceu. E ela tirou a edificação que ele poderia fazer naquele garoto, naquela criança. Você entendeu o que o inimigo e a alma humana querem? Você fala, pastor, isso é só o desejo do inimigo? Não, porque a sabedoria do mundo ela é terrena e demoníaca. Ela é animal. Quantas vezes você vê uma pessoa, parece um leão enjaulado, cara? Parece um leão enjaulado. Você fala, meu Deus, isso aí é um leão, mas não é um leão da tribo de Judá, não. É o leão mesmo que está na selva, ele está tendo um comportamento animal. Porque a sabedoria que está movendo o coração dele é animal, é terrena e é demoníaca. É por isso que às vezes a pessoa não cresce o tanto que ela tinha que crescer no casamento. Porque não existe a sabedoria de Deus, não existe o plano de Deus, não existe o reino de Deus. O que existe é eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e quem não se conformar com isso, eu pressiono. Só que essa pressão vai ter uma retaliação, e ele não vai poder viver o propósito de Deus. Por quê? Porque se eu entro numa frequência de guerra, você entra na frequência de retaliação. E aí, irmãos, é que eu falo, eu brinco assim, né? O diabo tirou férias, é que eu brinco. Na verdade, ele nunca tira férias, mas é uma brincadeira, só para você entender a gravidade. O cavaleiro amarelo, esse é chamado morte, e o inferno estava seguindo ele. Agora, vamos lá, irmãos, devemos fazer a guerra? Sim ou não? Sim, devemos fazer. Tudo isso que eu te ensinei é para você fazer contra o inimigo. Você fala, eu tenho o poder de te subjugar. E não vem aqui não tem para você não. Sai em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, qual o propósito de Deus para o casamento? O propósito de Deus para o casamento não é que a coisa se estabeleça em conflitos um atrás do outro, e sim usar a aliança para que vocês possam lutar contra o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo. Ele está descansando, tirando férias, mas nós vamos retomar isso aí, vamos para cima em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém? E Deus os abençoou e disse, o que Deus disse? Você pode me ajudar? Até aí.
Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Quem é essa terra? São habitantes, são cidades. Então Deus planejou e abençoou para você impactar cidades, pessoas, habitantes. Agora, eu tenho o exemplo da mulher samaritana, como Jesus agiu com ela, mas isso vai ficar para outra pregação, amém? Você vai ficar comigo, em outro momento nós vamos falar disso. Como Jesus transferiu para a mulher samaritana o propósito dele mesmo, que é ganhar vidas para a vida eterna. Então, o verdadeiro marido, a verdadeira esposa, eles têm poder de Deus para transferir propósito. Transferir propósito. E eles transferem propósito para a esposa, para o filho, para o amigo, para quem entra na casa dele, eles transferem propósito. Por quê? Porque ele dá água viva. E a água viva, ela toca a alma. E quando a água viva toca a alma, ela transforma o ser humano. Esse é o propósito de Deus para o marido e para a esposa. Esse é o seu propósito. Pastor, mas aí eu vou ter uma vida maravilhosa, não vai acontecer conflito. Não é assim não. Não é desse jeito não. Não é desse jeito. É debaixo da contradição, debaixo do engano, que você se levanta como atalaia de Deus, como poder de Deus, para realizar o impossível, o impensável. Irmãos, Deus está realizando hoje, nesse lugar, nessa unção apostólica, o impossível na sua vida. O que as pessoas não conseguem se livrar da guerra, se livrar desse desejo maligno, com esse gosto de sangue na boca, Deus está te tirando disso hoje, para você viver um casamento que cresce, amadurece, prevalece e impacta a terra. Olha lá, ó. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Seu casamento tem um plano, dá testemunho para os habitantes dessa cidade que o poder de Deus é real e que Ele é vivo na sua vida. E o seu casamento foi feito para quê, irmãos? Para que você tenha uma velhice ditosa, para que você tenha filhos exitosos, para que você tenha conquista no trabalho. Pensa, eu estou com uma dificuldade no trabalho, ao invés de chegar em casa e falar, porque aquele cara, eu falo para ela assim, olha, eu estou com um problema, me ajuda a orar, vamos orar, Deus vai fazer, Deus vai fazer, amém? Esse é o propósito. Esse é o propósito de Deus. Então, irmãos, o casamento, ele é feito de amor e de propósito. O amor de Deus gera a força necessária para cumprir o propósito, e o propósito alimenta o amor. Nos conflitos, você percebe isso nitidamente. Você percebe isso nitidamente no conflito. Quando você tem essa palavra de Deus estabelecida no seu coração, o que vai acontecer? Você percebe que aquilo ali não é de Deus. Mas o fato daquilo ali estar acontecendo significa que você precisa de mais de Deus. Amém ou não? Então Deus vai derramar mais dele em você. E a partir disso, você vai subjugar aquele problema. E aí o amor de Deus vai chegar mais para você. Quantos sabem que Jesus falou, aquieta-te para aquela tempestade? O que aconteceu com os discípulos que estavam no barco? Eles olharam e falaram, meu Deus do céu, esse é homem de Deus, hein? Às vezes a esposa vem, o marido vem, aí lá vem ele, e aí você com a palavra de Deus, aí ninguém fala nada, mas a esposa pensa, esse cara é homem de Deus. Aí eu penso da Wanda, essa mulher é de Deus. Eu não falo nada, mas eu falo, nossa, mano, essa mulher é de Deus, eu penso comigo, né? Isso gera mais o quê? Mais amor. Gera mais comprometimento, gera mais propósito. O que eles falaram de Davi quando Davi derrubou aquele gigante? Saul falou, não, vem para cá, rapaz, você derruba gigante. Você está lá no fronte derrubando o gigante. E o amor está se fortalecendo dentro da sua casa. Só que, pasmem, o seu filho está observando isso. E ele vai ser esse gigante, esse leão de Deus, que vai derrotar conflitos no casamento dele e dos outros. Esse é o propósito de Deus, meu irmão. Deus me levantou para falar para você isso nessa noite, que Deus tem esse plano na sua vida,
que você receba essa semente maravilhosa e que você a deposite. Pastor, mas se eu levar um tapa na cara? Mano, se eu levar um tapa na cara, você perdeu. Perdi, pastor, mas não vai perder mais, né? Essa é a economia de Deus. A pessoa vem para mim, chuta minha canela, eu falo, chuta minha canela, mas fica perto de mim. Porque eu levei um chute na canela, mas qual que é o meu bônus? É você. Você é meu bônus, entendeu? A Wanda é meu bônus, aleluia, o Espírito. Seu marido é seu bônus. Então, mano, não importa que você perde. Você fala, pastor, perdi um boi, perdi uma boiada, mas a fazenda está aí, meu irmão, aleluia. Amém? Vou encerrar por aqui para você ficar com gosto de quero mais. Eu quero te fazer um convite para o encontro. O que você acha que vai acontecer nesse encontro, meu irmão? O sobrenatural. Você percebeu aqui, não? Você percebeu o sobrenatural? Amém? Você teve o vislumbre do que Deus quer fazer na sua vida? Eu quero que você convide uma pessoa para estar conosco nesse encontro e eu quero que você mesma, vá nesse encontro. Porque Deus vai fazer mais do que Ele está fazendo aqui. Mais do que Ele está fazendo aqui, Ele vai fazer no encontro. E já tem uma palavra certa, separada, designada para você nesse encontro, para que você seja verdadeiramente esse leão de Deus. Para que você seja verdadeiramente essa esposa, esse esposo amado. Mas não é que você impôs para a pessoa me ama. É que a pessoa olhando para você, ela fica meio assim, como se tivesse um negócio andando dentro dela, assim, para te amar. É impressionante. É uma coisa que fica andando dentro da pessoa, ela fala assim, não aguento não amar esse cidadão. Esse é Jesus, meu irmão. Quem olha para ele fica com esse negócio assim, e fala, meu Deus, eu não aguento não amar esse homem, porque ele é maravilhoso, ela é maravilhosa. E os seus filhos, irmãos, pensa junto comigo, pensa comigo, seus filhos serão essa geração, que terão casamentos erguidos dessa maneira, por Deus. Você está sendo erguida por Deus, e os seus filhos serão, e os seus discípulos serão, e as pessoas que acreditarem em Jesus, estiverem perto de você, serão erguidas, serão levantadas nessa geração, para impactar essa cidade. Amém?